A comunicação existe desde os primórdios. Ela está presente na constituição das primeiras comunidades. Com a comunicação, nós tivemos a união, assim como a separação de diversos grupos sociais. Pode ser um atributo de alteridade, compreender o próximo, ou de poder, a partir da intenção do discurso que se estabelece entre o sujeito, as organizações, com seus diversos públicos. E é isso que vamos ver nessa videoaula. Meu nome é Francisco e é um prazer estar aqui com vocês. Como eu consigo fazer isso? Projetando uma boa imagem pessoal, institucional, para este público. Mas o que é imagem? Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? De maneira muito básica, imagem é a forma de como nos vemos quando olhamos para um espelho. Por vezes nos aceitamos, por outras nos rejeitamos. E a Rainha Má, neste dia, provavelmente não estava se achando muito bonita, ou seja, ela não conseguiu ver no espelho o que tinha de melhor nela mesma, na sua própria imagem. E se procuro projetar uma boa imagem, ao contrário, eu preciso saber transmitir, conhecer inclusive, os valores que um determinado público tenha, para que ele se veja na mensagem que eu vá transmitir para esse lugar, que se identifique com essa mensagem. A questão do público, da opinião pública, passou a ter um peso maior na Segunda Guerra Mundial. Até então, o público não era algo considerado como importante. A opinião pública também muito pouco importante. Na Segunda Guerra, diante das perdas de seus entes queridos, as famílias começaram a exigir a informação. Hoje, além de exigir, o público quer compreender a informação. A dita opinião pública passou, assim, a ser objeto de desejo, podemos dizer, de jornalistas, de políticos, de profissionais, enfim, do mercado, porque você não tem uma opinião, você tem as opiniões públicas, né? Existe uma disputa hoje para se ter esta opinião ou estas opiniões ao lado do seu interesse. Saber estabelecer uma comunicação com um determinado público é o primeiro passo desse processo. Construir uma reserva de imagem para que eu consiga sobreviver a crises, seja elas quais forem, é o segundo passo. Quanto mais reserva, mais preparado eu estou para sobreviver. Historicamente, atacar determinada reserva de imagem sempre ocorreu isso, quando você queria criar crise de reputação, ocupar espaço e tudo mais. Hoje, com a ajuda da inteligência artificial, dos algoritmos de sentimento, esses processos ficaram mais sofisticados, né? Vale a pena assistir o filme Privacidade Hackeada, que mostra o escândalo da Cambridge Analytica, que usou dados, a empresa que usou dados do Facebook para influenciar em resultados de eleições de diversos países, inclusive do Brasil. Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit. A tecnologia tem nos permitido organizar processos mais sofisticados daquilo que chamamos de segmentação do público. Hoje, com essa ajuda da inteligência artificial, como vimos, né, a gente consegue direcionar mensagens para pessoas de grupos específicos a partir de seus desejos, medos e necessidades. Para pensarmos em termos de competências em comunicação, precisamos realmente entender essa relação que se dá entre comunicação e públicos. Precisamos ter, neste caso, a competência para mapear e entender os públicos que nos interessam, de forma que possamos construir
redes que reforcem nossos objetivos. É necessário também desenvolvermos a nossa capacidade de analisar os discursos para poder trabalhar melhor o nosso discurso de busca desse público. Se não temos hoje em mãos as ferramentas sofisticadas, podemos continuar fazendo como se faz há muitos anos. Podemos, por meio da pesquisa de opinião, entender o que este público, ou aproximar o que este público precisa. A pesquisa de opinião, apesar dos limites, cumpre bem este papel. Eu agradeço, obrigado e pela oportunidade, espero que tenham gostado deste módulo.